Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer saber? O seu nome está inscrito no livro da vida do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Como se sente agora? Eu vou compartilhar com você a Santa Palavra de Deus, a Bíblia, que vai transformar o que precisa ser mudado em sua vida cristã. Está pronto para ouvir a segunda parte da mensagem? Ouça o que o Espírito diz à igreja. O trono de Deus, o trono de Deus, a sala de comando do universo, parte 2. O apóstolo São João, exilado na ilha de Patmos, foi arrebatado em espírito em uma visão e viu o glorioso Deus assentado sob o trono. A Bíblia diz em Apocalipse 4, versículo 1. Vale a pena ouvir. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas coisas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Apocalipse capítulo 4, versículo 2. A Santa Bíblia diz, e eu acredito, para uma igreja perseguida, torturada, martirizada, Roma, perseguições ao longo da história e anticristo. Esta é uma mensagem consoladora para o apóstolo São João e para todos os discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo de todas as épocas, de todos os sentidos. É saber que o seu Deus, que o nosso Deus está no trono. Você está ouvindo o trono de Deus, a sala de comando do universo. O Senhor reina. O Senhor reina. O Senhor reina. Tremam, tremam, tremam os povos. Ele está sentado entre os querubins, comova-se a terra. Salmo capítulo 99, versículo 1. Gostou do resultado? O apóstolo São João diz que ele, Cristo Jesus, o Filho de Deus, é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, a mais cristalina, a mais pura, sem nenhuma poluição. É o nosso diamante. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 4, versículo 3. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jaspe sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Como se sente agora? Você está ouvindo o trono de Deus, a sala de comando do universo.
eu fico pensando, há uma abundância de luz que emana dessa pedra jaspe. O apóstolo São João diz que ele, Cristo Jesus, o Filho de Deus, é semelhante no aspecto a sardônico. O sardônio, cor vermelha, a mais translúcida que existe. O apóstolo São João vê beleza, riqueza, abundância de luz. O Filho de Deus, Cristo Jesus, é luz e habita nele, Cristo Jesus, luz inacessível. Já pensou nisso? A pedra de jaspe branca descreve a santidade de Deus e o sardônio vermelho, o seu juízo. Já parou para pensar nisso? Tal é Deus, santo e justo. Quer saber as características do trono de Deus? Apocalipse capítulo 4, versículo 4 a 7. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus, e havia diante do trono como um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por trás e por diante. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, e o terceiro animal como o rosto de homem, o quarto animal era semelhante a uma águia voando. A Santa Bíblia diz, e eu acredito, como se sente agora: o trono de Deus é um trono de graça e misericórdia. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Já pensou nisso? Ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. O arco-íris é o símbolo da graça e misericórdia de Deus, da sua aliança com seu povo, de que não mais destruiria a terra em dilúvio. Normalmente o arco-íris aparece depois da tempestade, mas aqui ele aparece antes dela. Eu fico imaginando, para os filhos de Deus, a tempestade já passou, porque Cristo Jesus, o Filho de Deus, já se deu a si para nos resgatar do dilúvio do juízo. Para os filhos de Deus, a Igreja de Cristo Jesus, o Nazareno, a tempestade já passou. Cristo Jesus se deu a si mesmo para nos resgatar do dilúvio do juízo. Agora você tem o sol da justiça brilhando sobre você. Ainda que o juízo venha sobre os homens ímpios, a Igreja do Filho de Deus, Cristo Jesus, será poupada. O que foi redimido não pode ser destruído, ainda que o mal alcance a Igreja. Cristo Jesus, o Filho de Deus, fará com que todas as coisas,
aconteçam para o bem da sua noiva, a igreja. Antes do Filho de Deus derramar o juízo sobre a terra, ele oferece à humanidade, aos homens, ao mundo, a sua misericórdia. Antes das taças do juízo, ele, o Filho de Deus, Cristo Jesus, o Cordeiro, envia as trombetas de alerta. Gostou do resultado? Como se sente agora? Você está ouvindo o trono de Deus, a sala de comando do universo. Pense mentalmente. O trono de Deus é um trono de juízo. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. Apocalipse capítulo 4, versículo 5. A Santa Bíblia diz, se eu acredito. Os relâmpagos, as vozes e os trovões são evidências de juízo e ira. O arco-íris foi visto antes dos relâmpagos. A graça de Cristo Jesus sempre antecede o julgamento. Se concentre nesse ponto específico. Aqueles que recusaram a misericórdia divina, aqueles que recusaram ouvir o Evangelho da salvação, o Evangelho de Cristo Jesus, o Salvador, o Redentor, terão que suportar o juízo. Quem não foi purificado pelo sangue do Cordeiro Cristo Jesus terá que suportar o fogo do juízo divino. Você sabe, hoje os homens escarnecem de Deus. Você sabe, os homens zombam da palavra de Deus, a Bíblia. Deus está no trono e derramará o seu juízo. Você precisa tomar posição. Ou você vai ser fiel ao Filho de Deus, Cristo Jesus, ou vai ser fiel ao anticristo, a besta e o falso profeta. A graça vem antes do juízo. Você está ouvindo o trono de Deus, a sala de comando do universo. Como se sente agora? Você vai agora observar Isaías capítulo 61, versículos 1 e 2, com Lucas, o Evangelho de Lucas capítulo 4, versículos 17 a 21. Está pronto para ouvir? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Isaías capítulo 61, versículos 1 e 2. Está preparado para ouvir? E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, restauração de vistas aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, encerrando o livro, tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje,
se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos, declarou o Filho de Deus, Cristo Jesus, o Messias. A Bíblia diz, e eu acredito. Você está ouvindo o trono de Deus, a sala de comando do universo. Eu fico imaginando, na primeira vinda, Cristo Jesus, o Messias, veio em graça. Mas, na segunda vinda do Filho de Deus, Cristo Jesus, o Messias, virá em juízo. O trono de Deus se manifesta em juízo contra os homens ímpios. Você se lembra do dilúvio, Sodoma, Gomorra, Egito, Babilônia, Jerusalém? Esse juízo de Deus, do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, muitas vezes é em respostas às orações dos santos, às orações da Igreja de Cristo Jesus. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 8, versículos 3 a 5. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e terremotos. Já pensou nisso? Você está ouvindo o trono de Deus, a sala de comando do universo. Como se sente agora? O trono de Deus não é passivo. O trono de Deus não é passivo. O cálice da ira de Deus está se enchendo. O cálice da ira de Deus está se enchendo. O cálice da ira de Deus está se enchendo. O juiz de toda a terra fará justiça. Já pensou nisso? Ninguém escapará. O Espírito de Deus aqui não se manifesta como pomba, mas como 7 tochas de fogo, símbolo de combate. O trono de Deus é um trono de santidade e transparência. Já pensou nisso? Apocalipse capítulo 4, versículo 6. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. A Bíblia diz, e eu acredito. Esse mar de vidro está em contraste com o mar de sujeira e poluição do pecado. Isso está registrado em Isaías 57, versículo 20. Para estar diante do trono de Deus, é preciso ser purificado, estar limpo. Não há sujeira diante do trono de Deus. Não há corrupção diante do trono de Deus. Tudo é transparente, limpo, puro. Deus é santo. No céu não entra nada contaminado. O Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, não se associa com o mal. Ele, Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, o Messias, abomina o mal. Embora ele, Cristo Jesus, ame a todos, ele, Cristo Jesus, não ama tudo. Já pensou nisso? A igreja de Cristo Jesus, glorificada, participa do reinado e do julgamento do mundo.
E ao redor do trono havia 24 tronos, e havia sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Viu só que notícia boa! Ao redor do trono de Deus há 24 tronos. Esses tronos estão ao redor e não no centro. Deus está no alto e sublime trono. Deus reina sobre todos os tronos do mundo. Assentados nos tronos 24 anciãos. Já pensou nisso? Assentado fala de uma posição de autoridade e poder. A Igreja de Cristo Jesus, a noiva do Cordeiro, tem a honra não apenas de ser salva, mas de reinar no céu e assentar-se como assistente de Deus no seu julgamento. A Bíblia diz em Mateus capítulo 19, versículo 27 a 29, vale a pena ouvir. Está preparado? Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. De todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Cristo Jesus, o Filho de Deus, diz: e eu acredito de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todas as minhas forças. Gostou do resultado? Você está ouvindo o trono de Deus, a sala de comando do universo. Você foi constituído reinos e sacerdotes. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Quer saber mais? Os sacerdotes estão divididos em 24 turnos, está escrito em 1 Crônicas, capítulo 24, versículos 17 e 18. Aqui, nesse mundo em que nós vivemos, somos divididos em igrejas e denominações. Eu fico imaginando, no céu, seremos uma só igreja, a Igreja Universal de todos os salvos, os que foram lavados no sangue do Cordeiro, Cristo Jesus, pertence a essa Igreja Universal, rolados no céu. Nós julgaremos o mundo e os anjos. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2 e versículo 3, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Gostou do resultado? Os 24 anciãos representam o povo fiel de Deus, a igreja do Velho Testamento e do Novo Testamento, a igreja dos patriarcas e apóstolos, a totalidade da igreja de Deus na história. Já pensou nisso? Esses 24 anciãos são identificados
por suas roupas brancas. Incumbência assentam-se no trono para reinar e julgar, e posição coroas de vencedores. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Viu só que notícia boa? Os 24 anciãos estão vestidos de branco e usando coroas de ouro. As vestiduras brancas falam da justificação. As vestiduras brancas são as vestimentas que se prometem aos fiéis de Cristo Jesus, a sua igreja. Não há redenção para os anjos, e sim para os homens. Portanto, os 24 anciãos não são anjos, mas homens remidos, e o número 24 representam a igreja de Cristo Jesus na sua totalidade. É uma visão não do que é, mas do que há de ser. A igreja de Cristo Jesus plena, como será na glória, adorando e louvando a Deus diante do trono nos céus. As coroas de ouro falam da posição de honra, autoridade e prestígio dos remidos do céu. Essas coroas de vitória prometidas aos que permanecem fiéis diante da morte. Você sabe, essas coroas de vitória são prometidas aos que permanecem fiéis mesmo diante da morte. Você está ouvindo o trono de Deus, a sala de comando do universo. Como se sente agora? Ouça a doxologia dos 4 seres viventes ao que está sentado no trono. E havia diante do trono como um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Como se sente agora? A Bíblia diz, e eu acredito. Quer saber quem são esses 4 seres viventes que estão no meio e ao redor do trono de Deus? Alguns teólogos pensam que eles representam os 4 evangelhos. O leão mostra Cristo Jesus como rei, o evangelho de Mateus. O novilho ou bezerro mostra Cristo Jesus como servo, o evangelho de São Marcos. O rosto como homem mostra Cristo Jesus como homem perfeito, o evangelho de São Lucas. E a águia voando mostra Cristo Jesus como aquele que veio ao céu e volta ao céu, evangelho de João. Você consegue entender? Outros teólogos pensam que esses 4 seres viventes que estão no meio e ao redor do trono de Deus representam seres angelicais. Esses 4 seres viventes são querubins, anjos de uma ordem superior. Os querubins guardam as coisas santas de Deus. A canção deles é a canção dos anjos,
Eles são descritos como leão, novilho, homem e águia, fortaleza, capacidade para servir, inteligência e rapidez. Você consegue entender? Você está ouvindo o trono de Deus, a sala de comando do universo. O que esses 4 seres viventes fazem? Eles proclamam sem cessar a santidade de Deus. Santo, santo, santo. Eles proclamam a onipotência de Deus, o Todo-Poderoso, as pessoas para quem se escreveu o livro de Apocalipse estavam sob ameaça de morte. Você sabia? Saber que Cristo Jesus, o Filho de Deus, é soberano, implica confiança no triunfo final. O que esses anjos estavam proclamando? A santidade de Deus, santo, santo, santo. O que esses anjos estavam proclamando? A onipotência de Deus e agora a eternidade de Deus, aquele que era, o que há de vir. Eu fico pensando aqui agora, os impérios podem levantar-se e cair, os presidentes, os governadores podem levantar-se e cair, mas o Filho de Deus, Cristo Jesus, permanece para sempre. Esses 4 seres viventes dão glórias a Deus, honras e ação de graças a Deus. O céu é lugar de celebração, louvor, glorificação ao nome de Deus e ao nome do Cordeiro, Cristo Jesus, e eles não cessam de proclamar. Ouça a doxologia da igreja ao que está sentado sobre o trono. Os 24 anciãos prostaram-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre e lançaram as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. A Bíblia diz. E eu acredito, ouçam nesse momento, o objetivo da adoração. Os remidos adorarão aquele que vive pelos séculos dos séculos. Também adoram o Espírito Santo, igualmente adoram o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Que notícia boa! Ouça agora os atos de adoração. A igreja de Cristo Jesus se prostra diante daquele que está assentado no trono. A glória deles é glorificar ao que está assentado no trono. Depositarão suas coroas diante do trono de Deus, sinal total de submissão e rendição. Ouça agora as palavras da adoração. O que está sentado no trono é Senhor e Deus. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber glória, a honra e o poder. Ele, Deus, e o Cordeiro de Deus, é digno de receber glória. Eles não são dignos de glorificar, por isso se prostram e depositam suas coroas diante do trono. O que está sentado no trono é o Criador de todas as coisas. O mesmo Deus que criou tudo, sustenta tudo, levará o mundo, a história e a igreja à consumação final. Já pensou nisso? O apóstolo São João é chamado para o céu
para ver o trono e o entronizado, Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro. O trono de Deus está no centro do universo. Tudo acontece a partir do trono de Deus. Tudo está ao redor do trono de Deus. Graça e juízo emanam do trono de Deus. Todo louvor e glória são dirigidos àquele que está assentado no trono de Deus. A Ele seja glória para todo sempre. Como se sente agora? Você sente que você está salvo por Cristo Jesus? Você sente que você está purificado os seus pecados pelo sangue do Cordeiro Cristo Jesus? Você sente que está justificado por Cristo Jesus? Você sente que o seu nome está escrito no livro da vida? Você sente que a sua alma está salva por Cristo Jesus? Como você se sente diante de tudo isso? Você quer entregar agora a sua alma para Cristo Jesus? Venha agora, rapidamente, entregando a sua alma e depositando toda a sua vida no altar do trono de Deus, pois Ele, o Cordeiro de Deus, vai salvar a sua alma no momento que você se entrega voluntariamente a Ele. Só Jesus Cristo salva. Jesus Cristo é a única esperança de salvação de sua alma. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado, sua vida é salva e o seu nome passa a ser escrito no livro da vida.